Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Paz Seja Convosco. Fala pastor! Fala galera, vocês que estão aí nos assistindo, esteja preparado porque hoje vai ser um dia muito especial, temos um assunto muito top para abordar aqui, importante e com convidados muito especiais. Mas antes, nós temos que seguir nas redes sociais. Vamos chamar a galera para seguir, né? Vambora! Paz Seja Convosco Podcast no Instagram e também no TikTok. E vamos você lá. que está nos acompanhando aí no YouTube nesse momento e ainda não é inscrito no canal, então faça isso agora. Se inscreva no canal. E outra coisa, ajuda a gente aí. Compartilha pra geral. Pega o WhatsApp aí, manda pra todo mundo. E aperta esse like aí. Exatamente. É mais barato do que me levar pra almoçar na sua casa. Então, pelo amor de Deus, aperta esse negócio aí, compartilha pra geral, porque o assunto vai ser bom. E comenta também, né, pastor? Manda pra gente de onde você tá falando, qual a igreja, qual a região, qual o estado. E outra coisa muito importante, né, pastor? A gente tem percebido que a galera tá mandando sugestão de tema e isso tem sido muito bacana. Muito legal. Manda a sua sugestão de tema aí pra gente. A gente vai. Nós temos uma equipe, a equipe vai estar analisando e colocando na fila aí o tema que mais for interessante nesse momento, para abordar nesse momento. Não significa que não tenha tema importante, mas para esse momento. Então, ajuda a gente aí com bastante sugestão de tema. É isso aí. E os nossos convidados hoje são muito especiais. Mas antes da gente falar do convidado, pastor, vamos falar sobre aquilo que nós falamos. O senhor falou que vai ser top demais o tema de hoje. Vamos falar do tema. Verdade. Porque realmente o tema de hoje, galera, é para alcançar e impactar toda a geração de jovens e adolescentes. Porque nós falaremos abordaremos um pouco sobre uma nova geração, né, pastor Gonçalves? Como conectar com essa geração? Que ela é multirreligiosa. Tantas opções aí, algumas boas, algumas não tão. Exatamente. Causa preocupação em como conectar, como levar a palavra de Deus, pastor Alexandre. E como garantir que essa nova geração esteja fundamentada na palavra. Então nós falaremos um pouco sobre isso. E para falar com a gente hoje, nós temos dois convidados sensacionais aqui e referência em jovens e adolescentes. Dois pastores. Fala deles pra gente, pastor. Aqui, de um lado, nós temos ele, pastor Tom, um grande amigo, pastor de jovens lá da IEQ Iguatemi, em Sorocaba. Seja bem-vindo, pastor. Do outro lado, nós temos pastor Eliezer, pastor de jovens também lá em Sorocaba, da IEQ Piracicaba. Dá nada não, vamos pra cima. É porque falou do tom de Sorocaba, não tem problema nenhum. Eu falei o quê? Sorocaba. E como é? Piracicaba. E o que eu falei? Bom, lembra? Todo mundo lembrou agora do filósofo mexicano. Então vamos lá, pastor Eliezer, da sede da IEQ Piracicaba, gente. Piracicaba, do chefe, do pastor Toninho lá. Aqui, o chefe estadual, né, pastor Toninho. Seja muito bem-vindo, meus amigos. E aí, dê as suas primeiras palavras aqui nesse podcast. Pastor Tom primeiro. Começar comigo, porque o Corinthians é melhor que o Palmeiras, né, Eri? Nossa, meu Deus. Volta tudo isso. Pastora, tamo junto. Galera, muito obrigado pelo convite, estar aqui com vocês, entre amigos, né? São pessoas que a gente já se conhece, é muito bom bater um papo, adoro conversar, né? A gente veio de Sorocaba pra cá, já batendo papo com meu amigo Renato ali, e é maravilhoso poder falar sobre nova geração, sou apaixonado por nova geração, trabalho com jovens e adolescentes há mais de 10 anos, sou pastor em Sorocaba, auxiliar do pastor Daniel e da pastora Thalita, pastor de jovens, coordenador regional também, e um doido aí que ama jovens e adolescentes. Enquanto a gente tiver força, a gente está guiando e ajudando essa galera a conhecer mais Jesus. É isso aí. É isso aí. Fala galera, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui, Paz Seja Convosco. Muito obrigado pelo convite. Igual o Tom falou, a gente está entre amigos, né? Um bate-papo bem legal. E eu me sinto que, como o pastor Toninho fala, é um leão na cova de Daniéis, né? Só fera, só. Então, eu tenho certeza que é um bate-papo bem legal aqui, vai abençoar as pessoas. E essa juventude, né? Essa geração que a gente tem aprendido a amar, cuidar. A gente está no trabalho de Piracicaba lá também. Sou em Piracicaba há 11 anos, nós estamos lá com o FAD, com o pastor Toninho, a pastora Lourdes. Um abraço para vocês, Deus abençoe. E estamos trabalhando forte lá para alcançar jovens e adolescentes para Cristo. Esse é o nosso papel e estamos juntos. Amém. Então eu já queria começar aqui com uma pergunta, já para que vocês respondam aí com a realidade da igreja de vocês, do local, do trabalho regional, com aquilo que vocês têm feito e principalmente vivenciado, né? Em um mundo onde nós temos muitas crenças e valores sendo perdidos dia após dia,
O que fazer com essa nova geração? Pastor Tom. Cara, é complicado assim. Até trouxe alguns dados aqui. Tem uma pesquisa da USP, do Ricardo Mariano, que ele é um pesquisador de religião e principalmente de nova geração, que ele fala, né, a gente até um tema que a gente alinhou no roteiro aí era multigerações. Mas é interessante que nessa pesquisa, cada vez mais os brasileiros estão se dizendo sem religião. E existem dados, né, agora dessa geração aí de 16 a 24 anos, que mais de 30% dela, Lê Gonçalves, se denomina sem religião. Uma geração que ela é sem religião. Só que não é que eles não creem em Deus, pelo contrário. É tanta desilusão, uma geração de desigrejados, de problemas com lideranças, problemas pessoais, referências erradas, né, que eles têm tido na fé, que eles estão achando melhor falar que eles são sem religião. E por que esse dado ele é alarmante? Porque hoje esse número no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro equivale a 30%, comparado a quem se denomina evangélico ou até outras religiões, afros, católica, enfim, esse número é muito maior. Então nós temos uma tendência no estado de São Paulo e no Rio de uma geração que se denomina sem religião. E a gente sabe que o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro, eles determinam muita tendência comportamental no nosso país. Então, é muito triste nós sabermos disso, porque nós temos um futuro, se nós não fixarmos eles na palavra de Deus, e essa é a minha resposta, fixarmos ele no que é Cristo de verdade, que vai escolher não ser crente, não seguir a nenhuma verdade, por conta dessas questões. Que na verdade, Tom, até o tema é multireligião, né? Na verdade, eu enxergo, a gente estava até batendo um papo sobre isso, você ter muitas religiões, o Lê estava falando isso, ou não ter, você de repente pertencer a uma e depois sair e falar assim, eu não tenho religião, é exatamente esse tema, multireligiões, porque ele pega um pouquinho de cada lugar e faz a ideia dele, é isso que me agrada, é assim que eu tenho que ser, então é nisso que eu acredito. É exatamente esse o tema de hoje. Fala um pouquinho. Porque quem pensa muito, né, tem muitas opções, né, pastor? Exato. Uhum. O que acontece com isso, na sua visão? Então, um multi, é um plural, né? Multi, muitas coisas. Quando você não tem a multireligião, quer dizer que você tem a ausência de algo, que é a ausência da verdade. E a palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso aí. Então nós temos uma verdade para passar. Nós temos uma verdade para falar para essa juventude. A juventude está buscando muita coisa, mas nós temos uma verdade para passar para elas. Nós temos Jesus. Essa é a nossa base. E nós temos a palavra de Deus. Para a gente falar sobre... para atrair formiga, nós não precisamos conhecer sobre a formiga. É só oferecer açúcar. Então nós temos açúcar. Nós temos algo a oferecer para essa juventude, que está buscando em vários cantos, em vários lugares. E adianta a gente querer conhecer cada vez mais essa multireligião, que cada hora prega de um jeito, que estava falando de uma coisa. Nós temos que conhecer a verdade. Nós temos que entregar para elas açúcar, que elas estão precisando de algo mesmo. Elas precisam de Jesus, porque todo mundo crê em algo. Todo mundo busca crer em algo. E fala sobre mística, né? Mística é algo, mistério. Todo mundo busca esse mistério. Por que o Harry Potter é estourado? Porque as pessoas buscam um mistério. Essa juventude busca algo misterioso. É uma geração curiosa. Né? Que às vezes essa curiosidade leva eles a buscar coisas também que pode ser prejudicial para eles. Em lugares errados. Em lugares errados. Em referências erradas também. Isso. Então eu vejo o seguinte... Nós todos aqui sabemos e temos a convicção de que a palavra de Deus ela é tudo que é o açúcar, é exatamente aquilo que a formiga precisa. Mas nem sempre nós vamos conseguir, em todos os momentos, atrair essas pessoas de qualquer maneira para a palavra de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: quais são as estratégias, como nos conectar com o jovem adolescente hoje? Como que a gente faz eles parar para nos ouvir? Porque nós temos a verdade é a palavra de Deus e ponto, é tudo que eles precisam. Mas como entregar isso para eles, como fazer com que eles ouçam e experimentem isso? Porque muitos
líderes me perguntam assim, o que eu faço para atrair eles, os jovens adolescentes, para os cultos? Eles não querem culto. E se a gente for olhar para o mundo, trazer o mundo para dentro da igreja, né? E se a gente for ver tudo que eles têm para oferecer, tudo que o mundo oferece para eles lá fora, é desleal. Mas nós temos algo que o mundo não tem, que é o Espírito Santo. Então eu sempre digo isso, leve eles a ter uma experiência com o Espírito Santo. Mas como fazer isso? Pastor Alexandre, como fazer isso, Pastor Tom, como fazer isso, Pastor Lê, de uma forma com que eles sintam o Espírito Santo e tenham essa experiência? Como a gente falei, tem um mistério, as pessoas buscam isso. E nós temos na igreja, nós temos o sobrenatural do Espírito Santo. Se a gente busca estratégias mundanas, digamos assim, para atrair o jovem, para manter ele, a gente vai ter que continuar com elas. Porque o dia que a gente perder essas estratégias, a gente perde os jovens. Com aquilo que a gente ganha, é com isso que a gente tem que manter. É isso aí. Então, se a gente quiser buscar muitas coisas do mundo para trazer para a igreja, nós vamos perder eles, de uma maneira, dia após dia. Quando nós colocamos a verdade, nós vamos perder. Então, é importante nós termos essa verdade escrita na nossa vida. Nós temos que ter essas bases cristãs no nosso coração para transmitir para isso para as pessoas. E nós, como os líderes, precisamos mudar. Nós precisamos mudar cada vez mais, crescer cada vez mais em Cristo para passar essa verdade para eles. Porque eles estão carentes por algo. A cultura, assim, as pessoas gritam por algo novo. Sim. Todo dia eles querem algo novo. Antigamente você comia bolo que a sua avó fazia, que a sua mãe fazia lá. Você fazia o bolo de fubá que a gente estava falando. A minha mãe fazia um bolo de cenoura com cobertura de chocolate crocante, assim. Já tô engordando, já, só você falar isso aí. Dona Mafalda, meu Deus do céu. É absurdo. Só que... E é gostoso o bolo dela. Só que na juventude, o que é o quê? Um bolo no pote. Que já quer um bolo diferente. Hoje já faz um bolo de ovo de Páscoa. Não é nem o ovo de Páscoa, é um bolo pro ovo de Páscoa. Então as pessoas querem uma novidade cada vez mais. E nós temos as novidades, que é o sobrenatural do Espírito Santo. Cada dia mais o sobrenatural do Espírito Santo nos invade. As pessoas precisam. Nós não temos que dar para elas o que elas querem. Nós temos que dar para elas, nós como os líderes, temos que dar para elas o que elas precisam. E nós temos um Deus criativo, né? Nós temos um Deus que é criador de todas as coisas. Com certeza. É justamente isso. Nós estamos buscando, Pastor Tom, justamente isso. Nós temos que ter a sabedoria, nós líderes, nós temos que ter a sabedoria e a criatividade de mostrar esse Deus criativo todos os dias. E não repelir, né? Acho que muito do comportamento deles é resultado do momento que eles vivem. E cada vez mais isso tem sido acelerado, esses processos. Então, cada vez mais o tempo de uma geração é menor, os hábitos de gerações são menores, mas essa fórmula, né, de se apresentar o evangelho é a mesma coisa que nessa xícara aqui eu tenho um café, né? Eu amo café. E eu vou apresentar pro Alexandre esse café e eu quero que ele tome esse café. No entanto, o Alexandre não gosta de preto, porque ele é palmeirense, ele gosta de verde. Só que eu quero muito que ele tome o café. O que é fundamental nessa conversa? O café. Só que a minha xícara é preta. O que significa isso no nosso dia a dia? A nossa programação, as nossas estratégias, a nossa linguagem. Então eu quero que o Alexandre tome um café numa xícara preta, só que ele gosta de verde. Então por que não colocar em uma xícara verde? Mas o que é o importante? É o café. E nós estamos fazendo da xícara o mais importante e não a essência. Esses dias eu assisti um filme que se chama Jesus Revolution. Não sei se vocês já viram esse filme. Que é a história do Lonnie Frisbee. E eu fiquei muito chocado com aquele filme, né? Como no momento em que o pastor ali da Igreja Batista, ele fala: se Deus colocar um hippie na minha porta, eu vou ouvir o chamado dele. E aparece um hippie igualzinho Jesus. Conhecidamente é o ator que faz o The Chosen, né? E o que me marcou mais nesse filme é o momento que esse jovem, ele fala pro pastor, né? E o pastor conversa com ele e fala: o que vocês, hippies, querem? Por que vocês estão agindo dessa forma? E ele responde: nós estamos procurando uma resposta que vocês não querem nos dar. E como um pregador do evangelho, o Lonnie Frisbee, ele fala, como um pregador do evangelho, eu estou tentando me conectar com eles. Então, por favor, que vocês possam dar a oportunidade de conhecermos o que vocês estão apresentando. Porque o meu povo, né, os hippies naquele momento, estão se perdendo em drogas, estão alucinados em música. E eu sei que em Cristo
nós podemos arrumar todas as respostas do que eles estão Das procurando. dores que eles têm. Mas, exatamente. Mas sabe o que eu acho interessante? Dentro das estratégias, nós até falávamos ainda há pouco, a gente conversa bastante aqui no backstage, viu, gente? Na verdade, é sensacional. Se a câmera tivesse aberta desde o backstage, esse podcast ia longe, não, pastor? É isso aí. Mas nós falávamos sobre Cristo ser a referência, certo? Que faz parte da estratégia. Às vezes, os jovens e adolescentes, eles sentem que Cristo é muito distante a realidade de ser imitador de Cristo, ser como Cristo. Daí entra a importância do líder e do pastor de jovem e adolescente, para que ele, porque o Lê falou, eles estão buscando, eles são carentes, eles estão buscando sempre algo a mais. E pegando essa linha, eles estão carentes de referência. E por isso que eles buscam em outros lugares. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão de ser a referência lá, qual a estratégia que vocês têm para mostrar para eles que vocês são referência, que vocês vivem em Cristo e principalmente que eles podem confiar e contar com vocês. Vamos pelo Lê agora. O pastor Toninho fala uma coisa assim que está pregando lá no altar lá, são meia hora, que ali é o parque de diversões. Ele até fala assim, ali é a montanha-russa, que ali você estuda, aquilo que você estudou, você fala, se preparou para aquilo outro. Só que o seu pastor não é somente no altar. Porque ali é 20, 25 minutos, 30 minutos no máximo que você traz uma palavra, abençoa as pessoas, abençoa os jovens, os pais, as mães, mas embaixo do altar que você ganha eles. É quando você está no dia a dia que você ganha eles. E uma coisa que eu estou aprendendo cada vez mais, que nossos jovens de hoje, eles têm muitas informações na palma da mão. Há dados, que o Tom falou sobre dados, que uma criança de 8 anos tem a mesma informação de um César da época. Então, assim, eles têm muitas informações. Uma pessoa que era governadora antigamente, hoje uma criança de 8 anos tem a mesma informação que ela. Então, ela tem muita informação. Então, as pessoas que eu acredito, uma estratégia que a gente tenta usar, que as pessoas não estão muito... eles se preocupam no que a gente pode passar, mas eles também se preocupam do jeito que nós tratamos eles. A maneira, se eles sentem que a gente gosta deles, aí sim a gente ganha por eles. A gente não ganha muito pela informação, a gente ganha eles pelo coração, porque eles estão carentes. Eles precisam de uma referência. Se ganhar o coração, vai ganhar as mãos, vai ganhar os pés. É isso aí. Então, E eles sabem o que é fake. Eles conseguem certeza. identificar. Se você está sendo forçado, né? Sim, Com certeza. E lá, Tom, como é que é lá? Fala pra gente. Então, é exatamente isso que a gente tem amadurecido cada vez mais. A gente tem o trabalho da The House, lá em Sorocaba, e cada vez mais a gente tem entendido esse ponto de que é embaixo do púlpito, é na recepção, é o pós-culto, né, que a gente brinca. Na resenha. É o dia a dia na célula, é o cara te ligar de madrugada, mandar uma mensagem, você responder, você ouvir um áudio de 5 minutos. Ontem eu recebi um áudio de um amigo meu, mandou um áudio de quase 5 minutos. E eu escutei, e ele mandou... Na velocidade 2 você escutou, né? Certeza. 1.5. Tem algumas pessoas que não dá pra ouvir no 2. E ele falou assim... Fala mais rápido que o 2. Ele falou assim, eu tenho que aprender com você. Até o André, mandou um abraço para o André, falou assim, eu tenho que aprender com você, porque você escutou um áudio meu de 5 minutos na hora que eu mandei. Eu preciso aprender mais com você mesmo, porque é difícil mesmo escutar um áudio de 5 minutos hoje em dia, né? E é isso que a gente tem aprendido, eu tenho ensinado os líderes lá cada vez mais. Lá em Sorocaba a gente trabalha por gerações, exatamente tentando sempre acertar a cor da xícara de acordo com a mensagem, né? E a gente treina muitos líderes de adolescentes, de jovens universitários, de jovens adultos, a sempre estar no dia a dia com eles. E eu falo exatamente isso. A pregação é a parte mais da hora, né? Você pregar, fazer esboço. É lindo, é maravilhoso. Eu amo pregar. Só que o que faz a diferença no dia deles é o depois. Você tá bem? Você precisa de alguma coisa? E é nesse momento, ali, que eu acho que a gente comunica a verdade. Porque se a gente chegar para um jovem hoje, principalmente esse jovem que eu falei aqui, que se considera sem religião, e falar, cara, vamos numa igreja, leia a Bíblia, ele vai falar não, porque ele vai associar igreja, Bíblia, a todos os estereótipos que foram construídos, infelizmente, no nosso país nos últimos anos, e que algumas pessoas têm tomado o microfone, falado como cristão. Essas pessoas olham e falam, eu não quero isso. Eu mesmo olho assim e falo, se eu fosse hoje ter a referência que essas pessoas têm, talvez eu não estaria na igreja.
E graças a Deus, quando eu entreguei minha vida para Jesus, tiveram pessoas que eu olhei e falei, cara, isso é legal. Isso aí é Jesus. E o que essa geração precisa hoje é ver no nosso dia a dia, é ver no nosso trabalho, na nossa escola, que Jesus está ali, né? A Bíblia fala que nós possamos ser cartas abertas da palavra de Deus. O que é? As pessoas olharem para nós, ver a Cristo e falar, cara, eu quero andar com você. E aí sim, nós comunicamos o evangelho, a palavra, as verdades que são inegociáveis e nós não podemos negociar só para conectar, não é esse o ponto, mas nós sermos acessíveis e amáveis, né? Como Jesus que na verdade, assim, as pessoas elas estão pouco interessadas naquilo que a gente fala e muito interessadas naquilo que a gente faz. Aquilo que a gente entrega, né? Eu gosto muito de pescar, você falou de fake, e assim, quando você tá pescando tucunaré com a isca artificial, que na verdade nada mais, nada menos do que tentar enganar o peixe, né? Com uma isca artificial. Então você lança e você vem com a vara ali puxando, fazendo com que o peixe finja que tá nadando, né? E quando o tucunaré, você fisga ele e ele começa a debater, se ele escapa, a gente fala assim no barco, já fala assim, ó, esse a gente não pega mais hoje. Quando ele percebe que ele foi enganado, esse hoje ninguém pesca mais ele. E é isso que acontece muitas vezes com essa geração, que às vezes vê o tamo junto, mas não tá junto, que na verdade não tá junto. Então quando o jovem adolescente percebe que um líder, alguém fala tamo junto e na verdade ele vê que era fake, ele vai ficar mais arisco ainda, mais arisco do que ele já é. Sim. Então, nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso, de realmente estar junto, e estar junto mesmo, sim, sabe? Então, isso eu acho que é muito importante. Sabe, pastor, é interessante porque a estratégia, de fato, a gente está enxergando como sendo uma das mais importantes, né? Estar no meio deles, acompanhar eles. E lá em Campinas, às vezes, quando a gente se depara com situações, até na região ou até no local, onde a mamãe ou um pai ou um tio, alguém vem falar sobre um jovem ou adolescente que não quer saber de igreja, mas ele sempre convida e ele não vem, eu falo assim, faz o seguinte, passa meu telefone para ele, passa meu contato. Não fala que eu sou pastor, não fala assim que uma pessoa que quer conversar com ele. E aí a gente começa uma abordagem na amizade, na resenha. E eu brinco até, primeiro eu ganho para mim, depois eu ganho para Jesus. É isso. Porque isso é o mais importante. Se a gente viver Cristo, vai tornar mais fácil convencer a pessoa. Porque a gente, afinal de contas, nós somos exatamente o elo de Deus com as pessoas. A confiança está nas nossas mãos de propagarmos o amor. Qual a melhor forma de propagar o amor hoje? Sendo esse amor, passando através de nós. Então ganha pra gente a resenha junto, na brincadeira, chama para uma célula, aí ela vai, porque às vezes a pessoa tem um preconceito sobre a igreja. Sim. E não simplesmente sobre estar com a galera. Então chama para uma célula, a abordagem é diferente, vai na casa de um amigo e lá começa ali a participar a galera. E olha só, nós temos 7 dias na semana com 24 horas. Então nós temos um total de 168 horas semanais. Se tivermos 3 horas de oportunidade para estar com essa geração na semana, é muito, hein, gente? É muito. Fazer eles prestar atenção, é muito. Não temos isso. Não tem. Tá? Mas vamos imaginar que a gente tenha 3 horas. O que eles estão fazendo, o que eles estão consumindo e o que eles estão buscando nas outras 165 horas? Então eu penso o seguinte, e aí vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como nós devemos preparar e aproveitar esse momento das possíveis 3 horas com eles, que vai nortear eles nas outras 165 horas semanais? Não sei se vocês estão me compreendendo. Sim, lógico. Porque às vezes a gente fala assim, é só mais um culto, é só mais uma reunião, é só mais um momento. Não é. É o momento. Sim. É a oportunidade de direcionar, porque, gente, em uma semana pode acontecer muitas coisas. Em 24 horas a pessoa pode morrer, pode ser sepultada. Então, nós não podemos perder a oportunidade de ter um jovem adolescente na nossa frente e de aproveitar isso e fazer isso com qualidade. Eu acredito assim que se a gente trazer experiências para eles, a experiência ela nos traz lembranças. Se nós formos viajar, você fez uma viagem há uns anos atrás. Essa experiência dessa viagem durou durante 1 ano, 2 dias, 3 dias. E teve 365 dias de todos os outros tempos que a gente viveu. Mas a gente guarda o quê? Nossa, aquele ano fiz uma viagem de 3, 4 dias com a minha família porque trouxe uma experiência agradável.
Então, nessas 3 horas, se nós conseguirmos passar para eles uma experiência agradável, pode sustentar essas outras 166 E horas. o que grava é tanto experiências agradáveis como negativas também. Isso é o perigo. Esse é o cuidado que nós devemos Isso é ter. o cuidado, porque se ela teve 166 horas dando semana dela, e nas 3 horas que a gente teve com eles foi negativo, também vai marcar também. Exatamente. Talvez a gente perca eles nas próximas, não 165, mas não sei quantas semanas, mas talvez ele nem volte mais. Nem volte mais. Cada vez mais o culto, a gente até falou de estratégia, mas eu vejo cada vez mais o culto como um catalisador do trabalho que é construído durante a semana. Então, a gente conversa lá em Sorocaba muito sobre isso. Então, o culto, ele é o ponto de ebulição do negócio. Então, a gente precisa ser certeiro. É a celebração. É o ajuntamento. Tem que ser certeiro, tem que ser objetivo, tem que marcar, tem que realmente tocar a vida deles, né? E uma das religiões que mais tem crescido, né, no nosso país são as religiões experimentais. Então, o xamanismo, por exemplo, é uma religião que as pessoas têm procurado muito. As religiões afro, por exemplo, por conta dessa luta antirracismo também, as pessoas têm procurado em busca de uma experiência. E apesar de ser uma geração que se denomina sem religião, não significa que eles não são espiritualizados. Pelo contrário, qualquer pessoa que você procura hoje e fala, você gostaria de ser espiritual, de ter uma conexão, a maioria deles, coaches hoje, têm trazido isso para suas palestras. Então, nós que temos a resposta disso, que é a verdadeira, que é o Espírito Santo do próprio Deus, que é Jesus Cristo, que transforma, que é vivo, se nós não usarmos o culto que nós temos para que essa experiência seja uma experiência que transforme a vida, a gente está fazendo evento, a gente está fazendo barulho, Exatamente. a gente está fazendo só, né? E realmente, a gente não tem tempo. Então, às vezes, aquele é o único culto que aquele jovem vai ter para tomar uma decisão séria na vida dele. Como muitos sempre tem. E a gente é quadrangular, né, gente? A gente é pentecostal. Nós cremos no Espírito Santo. Então, nós temos que trazer isso para a nossa programação. Claro, se conectando, falando a linguagem, enfim. Mas sendo assertivo e trazendo esse ponto de ebulição. Mas, Tom e Lês e Pastor Gonçalves, o culto, ok, chama e ganha, mas a consolidação é como nós estamos falando, Sim. é no dia a dia, no pós o culto. É às 165 horas. Exatamente, porque a gente precisa de fato manter um contato com ele, manter ele conectado para a gente evitar que dessas 165 horas ele busque referências em outros lugares, não porque eles não estão tendo, e sim porque eles ainda não entenderam ali que podem contar com o líder e com o pastor. Isso é um perigo, porque, na verdade, essa questão de ser multirreligioso, por conta de um monte de informação que nós temos, e tem muitas informações boas na internet, a gente sabe disso. Porém, tem que ter muito cuidado com aquilo que se absorve. A gente tem uma geração que ela acaba sendo muito mais tendenciosa a absorver o conteúdo que ela viu de corte do Reels, do TikTok, mais do que a palavra do pastor pregada na igreja, ou mais do que o que vocês, líderes, estão fazendo, tendo de contato com eles. E às vezes eles pegam a palavra e abrem a Bíblia mais para extrair algo da Bíblia, quando na realidade, quanto mais você ler a Bíblia, você tem que extrair coisas de você, e não extrair algo para adaptar na sua vida. E sim, a Bíblia tem que fazer você arrancar pedaços da sua vida. E vou agora, fechando sobre o que eu estou falando, a palavra, ela tem que ser o centro de todas as nossas ações. Como é que vocês conseguem conciliar tudo isso que eu falei? O dia a dia, falar com a galera, ser a referência para eles e mostrar que a referência que vocês estão sendo para eles tem uma fonte, que é a palavra. Que é a palavra. Antigamente, talvez, não sei se todo mundo aqui, mas mais ou menos da mesma idade, né? Eu creio nisso. Nós tínhamos a caixinha da promessa. Que a gente ia lá, abria a caixinha da promessa da mãe, que pegava lá o versículo. Sim. E qual que deu a minha promessa de hoje? Hoje o jovem não faz isso. Então ele abre o Instagram e qual que é a minha promessa de hoje? E vai o Reels. E vai buscar no Reels lá, alguns dos shots do YouTube, para buscar uma palavra. Mudou um pouco? Mudou. Mas nós estamos na palavra de Deus. Nós temos que buscar a palavra dele. Tem coisas que não podem ser mudadas. Tem coisas que não podem ser revogadas. Nós temos que acreditar. Temos as estratégias, cada um. Falando sobre estratégia, sobre experiência, que o Tom estava falando. Nós, em Piracicaba, nós tentamos, no FAD, então estamos tentando fazer o quê? Trazer uma identidade para o culto.
até na hora da recepção, do louvor, da mensagem, do apelo, das orações, tentando basear num tema para aquele dia, para a pessoa guardar o que foi falado em todos os cultos, durante o culto todo. Isso é uma estratégia que nós estamos tentando agora faz um mês e pouco. Mas está embasado na palavra. Porque eu acredito no quê? Eu estava batendo papo sobre isso. Todo líder tem que andar com 3 coisas nas mãos: uma caneta, um lápis e uma borracha. A caneta, nós escrevemos as coisas que não podem ser mudadas. Temos que escrever as bases bíblicas que não podem ser revogadas. Os princípios, os valores, aquilo que nossos pastores estão ensinando, porque nós somos líderes jovens, mas nós temos uma cobertura sobre nossas vidas. Sim. Que eu tenho o pastor Toninho e a pastora Lourdes. O ministério é deles, eu sou um cooperador do ministério deles. Então tem coisas do ministério deles que são escritas a canetas, que tem que ser mantidas lá também. Que são os princípios da nossa igreja, o princípio da quadrangular, nós temos que manter isso. Só que nós temos um lápis para escrever as estratégias. E a borracha para apagar as estratégias. E as coisas das canetas não podem ser apagadas. Nós temos que escrever cada vez mais as coisas a lápis, manter as coisas a caneta escritas no nosso coração e passar isso para os nossos jovens e adolescentes e escrever nas estratégias. Essa estratégia não deu certo. Apaga. Escreve outra. Recalcula a rota. Exatamente. É importante isso, porque se a gente ficar muito focado naquilo que deu certo há 10 anos atrás, há tantos anos atrás, já mudou. Uma semana para outra muda. Quando a gente chegou em Piracicaba, a gente fez um The Voice. A gente colocou 4 cadeiras, batia lá, virava, girava. Se eu fizer isso hoje, não vai dar nada. Pouca gente conhece. Não está muito no auge. Então, assim, tem que mudar as estratégias. Se a gente ficar muito parado, nós como líderes jovens... E você percebe, não sei se vocês concordam comigo, mas uma geração para trás, a gente podia deixar as coisas para o final. A gente podia prometer alguma coisa que vai acontecer num culto, por exemplo, num evento, e deixar para o final, para revelar. E a gente ficava esperando. Sim. Qual é o maior segredo hoje de sucesso dos Reels, do Netflix, dos streamers? É episódios curtos, mas que não faz as pessoas assistir um só. Na verdade, o engajamento é maior, eles ficam mais tempo ali, só que a estratégia mudou. Hoje, você, nos 3 primeiros segundos de um Reels, determina se a pessoa vai jogar para cima e vai te deixar no vácuo, ou se ela vai continuar te vendo ou não. Não adianta você começar hoje um vídeo no Instagram falando assim, olha, a palavra de Deus diz em Isaías, já foi. Então você tem que falar de Isaías, da palavra de Deus, só que você tem que começar com uma curiosidade. Você tem que começar com alguma coisa. Eu falo para você porque eu comecei no YouTube em 2015. YouTube, você faz vídeo de 5, 7 minutos e beleza, quem gosta do YouTube vai. Agora, a geração do Instagram não me assiste 7 minutos no YouTube de jeito nenhum. Então, hoje nós precisamos ter também essa estratégia de passar a palavra de Deus para as pessoas. Não é que tem que ser rápido, mas tem que ser assertivo. Objetivo, né? Tem que ser objetivo. E dentro dessa linguagem que vai atrair o engajamento deles. Por isso que eu sempre digo, às vezes, nós temos que atualizar a maneira como passar. Não é atualizar a palavra de Deus não muda. Ela continua sendo a mesma, mas a estratégia de como passar. Então, de repente, começar um culto com uma coisa que vai trazer uma curiosidade, um impacto para fazer com que eles... O que vai acontecer aqui? Né? Para que a gente ganhe a atenção. Não sei se faz sentido para vocês. Pastor, eu até ia comentar isso. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Qual que é o idioma que é falado no céu? É inglês? É hebraico? É grego? Qual que é a língua? Senhor ou para ele? No céu. Pro Senhor. E aí, é o medo de dar uma resposta aqui. Você pegadinha, né? Você pegadinha, né? Tem que cair, né? Tem que Qual cair. que é a lei? Você falou que... Repete de novo, então, que você falou pro senhor, né? Senhor Alexandre. Depende, se for os jovens, vai ser... Vai ser TikTok. Então, a gente não sabe qual é o idioma do céu. Se é inglês, se é aramaico, se é uma... Qual é a língua dos anjos? Agora, olha que curioso. Deus escolheu escrever a verdade dele em aramaico, depois em grego, aí depois veio o alemão com o latim, e dessa forma ele se limitou, olha que incrível isso,
Deus, ele escolheu limitar toda a sua grandeza em palavras humanas, na língua humana. Tanto que se a gente vai expressar a grandeza de Deus, né, a gente tem que falar santo, santo, santo 3 vezes, porque não tem como expressar. Então, se o próprio Deus adaptou quem ele era, a nossa linguagem, para que pudéssemos entendê-lo, não estou falando que ele se reduziu, ele se adaptou, e ele precisou vir como homem. Não teve dificuldade de simplificar, né? Ele veio como Cristo, um ser humano, passou por todos os perrengues que nós passamos para que nós pudéssemos entender. Então eu vejo hoje que o evangelho, ele tem que ser encarnado em nós. O que isso significa? Que nós precisamos traduzir o que a palavra de Deus tem trazido sobre as nossas vidas na vida desses jovens e adolescentes. Então, esse é o maior desafio nosso. Por isso que nós precisamos estar com eles no dia a dia. Isso. Por isso que nós precisamos estar com ele nos momentos que nós não somos pregadores das churches. Mostrar mas quando a gente palavra no dia a dia. É o Gonça, quando é o Lê, quando é o Tom. E aí, como é que tá? Como é que você tá? E aí, beleza? E através disso, a gente vai fincando raízes. E eu acho que esse é o maior compromisso nosso. Sabe por quê, Tom? Eu falo isso na igreja. Porque pregar, qualquer um pode pregar. Ser um pregador, ser um palestrante, subir em cima de um altar e pegar o microfone e fazer uso da palavra. Mas falar até papagaio aprende. Viver, não. Então, de fato é isso. O evangelho, ele tem que transformar a nossa vida para que a gente possa transformar mais vidas. E isso faz a diferença na vida deles. Nem tanto por aquilo que você fala, muito mais por aquilo que você vive. E é exatamente assim que nós temos que fazer. É top demais esse ponto, porque se nós deixarmos escapar, viver e estar com eles e ser para eles a referência segundo a palavra, a gente já perdeu. E perdeu o sentido de todo o evangelho. Porque a gente não tem que ganhar só pra gente em cima de algo que nós acreditamos. Olha, eles me admiram. Não, eles têm que admirar Cristo porque eles veem Cristo em você, em mim e em nós. E é exatamente assim. Eu vejo o seguinte: a palavra é o que essa geração precisa. Sim. Mas a contextualização. Porque é o seguinte, vamos na boa, gente. Por que um jovem adolescente hoje, um adolescente, por que ele quer saber a história do filho pródigo? Ou o cara que fez a loucura de abandonar o pai, de pedir a herança do pai vivo e ir embora. Tá, beleza. Tá. O que isso tem a ver com a minha vida? Então, mostrar para ele que, se não tivesse dado errado, como deu errado na vida do filho pródigo, talvez ele nunca teria voltado para casa do pai. Então, mostrar para o jovem no dia a dia, olha só, é a palavra, mas mostrar para ele que muitas coisas na vida dele deu errado. Para ele voltar. Justamente para ele voltar, para ele valorizar os princípios. Os princípios, o que pai. São inegociáveis. O pai, que são inegociáveis. Só que, olha só, eu estou falando da palavra aqui, só que eu estou colocando ele dentro da palavra. Isso é o discipulado, isso é o dia a dia. E às vezes a gente não consegue fazer isso em cima do altar, mas conseguimos fazer num bate-papo. Minha vida está aqui, eu não sei mais, eu tenho sonho, mas nada acontece comigo e tal. Olha só, aconteceu isso com um maluco também lá na Bíblia. Vai estar lá em Lucas, capítulo 15, você acredita? Um cara que saiu da casa do pai assim, assim, assim. Olha, você está pregando. Assim, assim, assim. E você acredita que o cara desejou comida de porco, cara, e não comeu? Não deram para isso aí. Ele voltou para casa do pai. Caiu na real e voltou para casa do pai. Você está falando da palavra. Aí você fala assim, imagina se ele não tivesse, se tivesse dado certo. Então, muitas vezes as coisas têm que dar errado na nossa vida para a gente voltar para o certo. Porque se tivesse dado certo a ideia do filho pródigo, ele nunca teria voltado para casa do pai. E quando ele volta, tem festa. Tem festa. Daí, ou seja, ele nunca teria experimentado isso. Não tinha então a gente tem que mostrar para essa geração que deu errado é para dar certo. Não sei se é muito louco isso, né? Muito louco. Mas você entendeu? Um bate-papo aqui, eu tô falando da Bíblia, eu tô falando de um capítulo inteiro, de uma parábola tão importante, com tantos princípios, que se eu pegar para abrir aqui agora e ler, vamos ler aqui a Bíblia, talvez ele pode estar até olhando para mim aqui, mas ele desconectou cara. Ele já desconectou. Então, a maneira de como passar isso, de forma com que ele veja a Bíblia, mas aplica de maneira prática na vida dele, isso é imprescindível para nós. E isso requer habilidade nossa. Nós temos que ter essa habilidade. Faz sentido? Faz sentido. E a gente também claro. tem que ter e contar nossas experiências. Exato. Porque mostrar também que os nossos erros também. Isso. Aquilo deu errado na nossa vida. Uhum.
Porque às vezes a gente E as pessoas- tem líderes que mostram que é super-herói, né? A gente mostrar para nosso líder, pros líderes, para o nosso povo, que a gente é normal. É a gente isso. não tem, debaixo de nós não tem nós somos super-homens, não somos as mulheres, as líderes e mulheres também, não é super-girls, não são super-mulheres, super-homens. São pessoas que erram, que falham, que teve que errar para voltar, que teve os seus caminhos, teve dificuldade. É isso que também o jovem quer também. Não quer encontrar em nós uma pessoa perfeita, um líder perfeito. Intocável. Intocável, não ser acessível. Que é mas impossível que é ele impossível ser isso, né? Só você passou disso também? Nossa, eu também posso, então estou passando. É sinal também E que é uma eu posso estratégia, né, viver. Lê? É uma Isso estratégia. é exatamente uma estratégia, porque na verdade eu começo exatamente assim. Quando eu vou abordar um jovem, um adolescente, que eu sei que ele está passando por um momento difícil, a primeira coisa que eu faço é falar para ele, falar assim, cara, eu passei por um momento da minha vida e foi isso, isso, isso. Eu abro o meu coração para ele falar, poxa, o pastor está abrindo o coração dele para mim. Sinto confiança em falar de mim para ele. Porque às vezes existe uma dificuldade muito grande dessa geração em confiar e entregar de fato a verdade. É sempre tudo bem, tudo tranquilo, beleza, é isso aí. Porque você quer saber da minha vida, mas Exatamente. e aí? E Eu a não sei sua, nada né? de você. Exatamente. É isso Então aí. eu abro o caminho É. para uma conversa mais aprofundada sobre um problema, falando de algo que eu vivi. Exemplo, ontem mesmo na igreja, a gente estava falando, tem um pastor na igreja, pastor Frank, é um grande amigo meu, e ele fala muito sobre, falava toda vez que ele falava assim, não, porque eu não tive o privilégio de nascer num berço evangélico, eu não sou filho de pastor e tudo mais. E eu ficava com aquilo na cabeça, falava, velho, são realidades Eu muito nasci no berço da distantes. Marabras, gente. São realidades muito distantes, porque aí eu falei ontem, falei assim, pastor Frank, para o senhor é um privilégio ter nascido em berço evangélico, mas para algumas pessoas foi um trauma. Porque a pessoa, de fato, não sabe qual foi o momento que ela se converteu, não sabe qual foi o momento onde ela foi impactada, não sabe qual foi o momento que, de fato, ela foi chamada para o ministério. Eu cheguei a um momento da minha vida em que eu me deparei com essa situação. Eu não havia sido chamado na minha cabeça. Eu estava só sendo aproveitado por ser o filho do pastor. Foi no embalo. Exatamente. Filho do pastor, vem cá, você vai ser líder de adolescentes, líder de jovens, você vai ser líder disso, daquilo, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E isso é uma dificuldade que eu fui enfrentando na minha vida. Mas, enfim, eu abro o caminho das conversas mais aprofundadas falando sobre mim. Isso é muito importante, a gente não se achar em outro patamar, num alto nível de intocável. E, principalmente, pastor, Lê e Tom, pastores, às vezes eu me deparava com líderes que eles estavam, de fato, num nível tão alto que eu achava que eu nunca ia poder alcançar o nível deles, de ser um líder um dia, de chegar onde eles chegaram. Mas sabe qual é o principal problema? Eles esqueciam de onde eles tinham vindo. Isso torna você preso nesse ciclo. Então eu ia falar isso agora. Você coloca a régua muito alta, a única referência que eles têm é você, e não adianta, leia lá, veja como Paulo. Não, ele vai olhar para você. Ele vai falar, cara, eu nunca vou conseguir. E você também não consegue descer o patamar. Porque ele tá olhando para você e você é sempre incrível, você é sempre perfeito. E aí é onde, infelizmente, muitos líderes adoecem, desistem e vai gerando essa geração. Isso é igreja? Igreja é ser super-homem? Eu bato muito na tecla disso ali. Nós somos salvos pela graça. Não tem como nós pautarmos a nossa fé em moral e mérito. Não tem como. E muitos de nós, às vezes, pregamos o evangelho pela moral, pelo mérito. Não, porque você tem que ser assim, esse é o nível. A minha história de conversão é a mais frustrante do mundo. Se os caras falam assim, não, Tom, você foi pra igreja, teve um chamado e Deus mostrou. Não, eu tava matando aula. E meu amigo falou, vamos pro acampamento. Eu falei, vai ter mulher? Olha que história triste. Cheguei no acampamento com essa motivação. Eu era aquela pessoa assim, sabe aqueles que ficam de canto e falam assim, isso aí não vai dar nada? Primeira noite, eu vi Jesus. Eu não queria saber mais de nada. O que nós precisamos permitir é que essas pessoas vejam Cristo. Sim. Não importa como elas veem. A partir do momento que elas verem a Cristo, aí nós chamamos ela e falamos assim, cara, vamos andar junto? Eu sei que você está passando, eu sei que você está vivendo. E é isso que as pessoas precisam ver. Jesus. E é justamente isso. Por exemplo, todo mundo lá fora da casa do Zaqueu estava falando mal dele lá por quem ele era lá fora, por quem conhecia lá fora, mas não soube o que aconteceu com ele dentro da casa. O que Jesus fez através da experiência que ele teve com Jesus dentro da casa dele, que houve salvação, o arrependimento que ele teve e o fruto de arrependimento, ninguém lá fora viu.
Então, as pessoas lá fora estavam criticando o Zaqueu, e até Jesus por ter entrado lá com os discípulos na casa do Zaqueu, mas não soube o que aconteceu lá. Então, aquilo que acontece com você que foi para esse ambiente aí, pensando em mulheres, ninguém viu exatamente o que Deus fez com você lá dentro. Então, às vezes, as pessoas julgam as outras justamente pela motivação que levou elas àquele lugar, mas não sabem o poder do evangelho e da palavra. É justamente isso. O poder da palavra é inexplicável na vida de uma pessoa. Então, às vezes, ela vai para um ambiente como você foi, e eu também não fui diferente disso, não. O jovem adolescente, eu tô apaixonado por Jesus. Não é assim, de cara. Ele vai, é como você falou. Jesus é uma menina de cabelo comprido. Exatamente, entendeu? Exatamente. Mas aí, quando experimenta esse Deus maravilhoso, essa palavra maravilhosa, é que acontece a transformação na nossa vida. E o pastor tocou num ponto, então já quero aproveitar, não era muito foco aqui, de um ponto que eu vou entrar agora, que é aproveitar do pastor, mas é muito importante para nós líderes, porque nós temos que saber lidar até com a própria igreja que não aceita esse jovem que está voltando para a igreja por conta do que ele viveu lá, é mais ou menos aquilo que o pastor está falando. Então, acho que não foi nem agora no ar, foi acho que no backstage que a gente estava batendo um papo e alguém falou sobre machucados pela igreja, que a igreja acaba distanciando, tirando, o Tom falou, né? Acho que foi no ar, né? Não lembro. Foi. Que a igreja acaba afastando um pouco mais. E esse é um cuidado que nós temos que ter, de inserir ou reintegrar ele dentro de um contexto, apagando de vez aquilo que ele viveu. Porque se ele teve coragem de vir para a igreja novamente, mesmo depois de tendo vivido tudo que viveu, algo que afastou ele, tirou ele do foco, agora ele está vindo como uma nova criatura. A gente tem que inserir ele dentro do contexto e cuidar para que não saia por conta de religiosidade. Deixando bem claro que não é passar pano no pecado. Não. É a misericórdia. É aquilo que nós recebemos um dia. Exato. Você vai confrontar, você vai falar, olha, mano, você fez isso, não faça mais, né? Vamos agora cuidar da sua vida, vamos juntos trabalhar. Mas esse acompanhamento diário, para que ele não se sinta rejeitado, a gente entra naquela questão de acompanhar diariamente. Porque, infelizmente, ainda talvez seja só na minha cidade, não na de vocês, mas, infelizmente, algumas pessoas da igreja acabam mais afastando do que acolhendo. E a gente tem que ter muito cuidado para cuidar desse jovem, principalmente os que estão voltando. Esse tempo atrás voltou uma pessoa para a nossa igreja, um jovem, e a palavra que eu escutei não falou para mim, mas falou para algumas pessoas que a gente ficou sabendo, assim, que ela ficou um tempo fora, um período fora, e quando ela voltou, assim, parece que eu nunca estive fora. A maneira que vocês me trataram aqui, como vocês me acolheram de volta, parece que eu não estava fora. Ninguém me acusou, ninguém me apontou o dedo, todo mundo me abraçou, e está inserido de novo. Ótimo. Porque a gente conseguiu atrair pelo coração que a gente estava falando. A importância da atitude de quem está dentro, né? Porque, estava falando do filho pródigo agora há pouco. Se o filho pródigo, se a decisão dele de continuar na casa do pai fosse pela atitude do irmão mais velho, ele teria ido embora de novo. Sim. Porque o cara não quis entrar nem na festa dele. O cara não pagou R$1. A picanha que estava dentro, porque estava tendo rodízio lá dentro, né? A festa estava boa, porque a Bíblia fala que dava para ouvir as músicas e as danças. Ouvir música é fácil, mas ouvir dança, pensa no rastapé que estava lá dentro. Então, assim, estava muito bom lá dentro, mas o cara que nunca saiu da casa do pai, o senhor nunca me deu um cabrito. O cara tinha um cabrito na cabeça, entendeu? Eu quero um cabrito, mas, cara, tudo aqui, o novilho gordo, o novilho cevado, é seu também. Entra lá, a festa também é pra você. Vai dançar a dança do seu irmão. Ele poderia ter afastado do próprio irmão. Exato. Tem um livro, né? É justamente isso. O Deus Pródigo, sensacional. Para mim, livro. nessa história, o filho pródigo é o irmão mais velho. Exatamente, é o livro Deus Pródigo. Que ele estava dentro da casa. Mas estava perdido. Mas ele não sabia que ele estava mais perdido do que o próprio irmão, certeza. porque ele não entendia a essência daquilo que estava acontecendo. E é justamente isso. A importância, nesse caso, graças a Deus foi diferente lá. As pessoas... fui muito bem recebido. Então, é isso. Às vezes, as pessoas pensam e falam algumas coisas que, às vezes, querendo ajudar, acaba atrapalhando. Então, nós temos que ser facilitadores dessas pessoas que voltam, né, para ter uma nova experiência com Deus. Porque a volta não é tão fácil, né? Não, é mais difícil do que chegar. A volta não é tão fácil. A Tem pessoa volta, tem a culpa, a vergonha, a frustração. Exato. Deu errado agora lá, você volta. Você sente humilhado, o julgamento devedor, das pessoas. Né? Eu vou voltar para casa do pai, mas eu vou voltar para ser empregado. Não, e volta, fica sentadinho lá no fundo, escondidinho, com medo daquilo que vão falar. Puxa, estão me vendo entrar aqui, o que estão falando? É isso mesmo. Mas agora, voltando aqui, queria falar
Ale, deixa eu só apontar. Pode falar, mano. Eu vejo muito isso, só para fechar esse ponto do filho pródigo. Sempre, até o Ale comentou assim, o líder da igreja é o pastor titular. E eu sempre me vi isso, porque às vezes o jovem chega assim, você é meu pai espiritual. Eu falo, pai não, eu sou seu irmão mais velho. Nossos pais espirituais são o pastor Daniel e a pastora Thalita. E o que é o irmão mais velho? O irmão mais velho é aquele que não é o pai, não é a mãe, então ele não tem toda essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo ele consegue orientar, cuidar. E o irmão mais novo sente a confiança para se abrir. Então o irmão, ele é pai, né? O irmão mais novo vai lá, pronta, não vai contar pro pai, mas conta pro irmão mais velho. Fala, não conta. Boa. E o líder, eu entendo que ele tem que exercer esse papel. Sim. Agora, como nós precisamos gerar pessoas, e aí entra o discipulado, o que nós, como líderes de jovens, precisamos gerar sobre o nosso grupo de jovens, não é um grupo de consumidores ou de irmãos mais novos, mas irmãos mais velhos. E o que o irmão mais velho faz? Ele se responsabiliza. Então, tem um irmão mais novo que está dando trabalho, que está aprontando, que está... O que o irmão mais velho faz? Se responsabiliza, cuida, abraça. Tá voltando, tá machucado, o irmão mais velho ele não vai criticar. Ele não vai brigar. Se o irmão mais novo vem, pega o brinquedo dele, ou critica... não, ele é mais novo, eu vou orientar. Então eu vejo cada vez mais a igreja, principalmente jovens e adolescentes, exercendo esse papel. Não um papel de acusação. Porque se ele é meu irmão e eu sou mais velho, o que é o mais velho? Eu tenho uma maturidade para ajudá-lo, porque ele está vendo áreas da vida dele que ele não está vendo áreas da vida dele que eu estou vendo. Então eu vou direcionar. Então eu entendo que o papel hoje do líder de jovem, do grupo de jovens, do grupo de adolescentes, é formar irmãos mais velhos que responsabilizem-se pelos mais novos ou os que ainda nem nasceram, para que eles possam ter esse ambiente de aprendizado. Aprender o quê? O que a liderança, o que a Bíblia tem nos ensinado. E Tom, esse ponto é muito importante porque o irmão mais velho está sendo a referência para o mais novo. E é exatamente o que nós estávamos falando. É a referência. O irmão mais novo, quando ele crescer, ele vai querer ser igual ao irmão mais velho. O júnior está olhando o adolescente. E ele vai se tornar um irmão mais velho, de algum irmão mais novo. Isso aí. E aí a gente entra no ponto que você falou. O líder ele tem que gerar mais líderes. Todos nós, enquanto pastores, líderes, nós temos que cuidar das ovelhas para que as ovelhas possam amanhã cuidar de outras ovelhas. Infelizmente, o que a gente tem visto hoje nas igrejas, por conta de uma acomodação, a galera está mais acomodada, a gente vê um culto, eu vi isso essa semana, achei sensacional. É um culto de ovelhas, um encontro de ovelhas, quando na verdade o culto deveria ser um encontro de pastores. Exato. Porque tem gente que está na igreja há tanto tempo, 5, 10, 15 anos, e ainda acha que é ovelha. Podia estar pastoreando. Está dando trabalho para o pastor como ovelha nova, está requerendo cuidado do pastor como ovelha nova, só que é ovelha velha. Então, em vez de estar ajudando, está do lado do pastor ali, ajudando a pastorear outras ovelhas, está dando trabalho. Então, na verdade, esse irmão mais velho tem que ser referência e cuidar desse irmão mais novo para que o irmão mais novo entenda, eu preciso ser igual a esse irmão mais velho. Porque tem alguém olhando para mim. Exatamente, para que amanhã eu seja o irmão mais velho de algum irmão mais novo. Nós tentamos falar sobre estratégia, não sei se a gente vai entrar nisso já também, mas sobre estratégia que a gente tenta usar para conectar com as pessoas. Nós trabalhamos com células, com um grupo de GMs. Sensacional. E cada um, a gente tenta fazer os pastores, digamos assim, de 17 anos, 16, que já estão crescendo já. Tem os pastores, tem os líderes também mais velhos, também de 30, 40 também, para juntar também. Porque não adianta nada eu colocar um líder de 40 anos para conversar com um menino ou uma menina de 17. Eu tenho que colocar eles junto. Até tem uns grupos nossos lá, que vai chegando adolescente, vai chegando jovem. Nós temos eu com o Juninho, que é o líder adolescente, eu sou de jovens. Nós tentamos encaixar as pessoas no mesmo nicho, oferecer a caneca verde, trocar para ter, mas tem a mesma essência, que é a palavra de Deus. Porque se a gente não a gente querer conectar com essa geração, eu com 40 anos, conectar com uma pessoa de 16, 17, ficar ali, eu vou conversar, dar atenção para ela um tempo do que ela precisa, mas ela vai ter amizades com o nicho da amizade, no nicho da idade dela também. Da tribo dela, né? Da tribo dela. Eu falo assim, lá no FAD a gente fala assim, tem panela. Não, tem uns grupos. É importante você fazer parte de um. Tem vários grupos, nós somos um grupo grande. Como a gente vai sair todo mundo junto? Então é importante você fazer parte de um grupo, achar o seu nicho, achar o seu grupo de sua tribo, né? E se não tem essa transmissão,
o modelo não se sustenta, porque como que você vai cuidar de... Eu consigo cuidar no máximo de 10 e olhe lá. Como que eu vou cuidar de... Como que eu vou cuidar de 50, de 100, né? E se você tem orado, Deus, eu quero alcançar Sorocaba, quero alcançar Piracicaba, Barueri, Campinas. Como que eu vou alcançar se nós não formarmos outros irmãos mais velhos, né? Ou pastores, né? Ovelha gera ovelha, pastor gera pastor. Se nós não gerarmos essas pessoas, a gente não vai conseguir cuidar. E muitas vezes a gente está gastando energia com outras coisas e não com o essencial. E o que gera ovelha? E aí um pouco até do tema que a gente falou. A ovelha, ela está sempre em busca de se alimentar. E aí ela começa a procurar outras igrejas, outras ideologias, outros tipos de pensamentos. E ao mesmo tempo, isso vai gerando nela essa opinião. Então, o pastor Gonçalves, ele fala sobre tal coisa. O pastor Alexandre, ele está indo em tal lugar. Por quê? Ovelha está procurando se alimentar. Está procurando sempre... Agora, isso gera uma geração que é irresponsável. Eu brinco que é o adolescente espiritual. Que ele quer ser adulto, mas ele não quer ter responsabilidade. Isso gera ovelha. Isso é uma ovelha que está procurando o melhor evento, o melhor LED, a parede mais preta, o culto mais hype, o louvor mais incrível. E isso vai gerando uma geração que cada vez mais... mas eu vi o youtuber esses dias não, um tempo atrás, uma jovem na célula falou assim, mas eu vi a cantora X falar para mim que não tem problema você fazer isso. E contrapôs a minha opinião na célula. Eu falei assim, poxa, mas... o que essa jovem contribuiu para você, né? Passou uns anos, essa jovem cantora, né? Não a que perguntou, mas a cantora que era referência, se desviou. Só que ela fez a opinião daquela... Por quê? Porque nós tínhamos uma ovelha procurando se alimentar. Agora, se você é pastor, você consegue filtrar, você se preocupa. Então, um pouco dessa religiosidade, essa opinião, qual é o melhor lugar para mim frequentar, passa do princípio de que se eles não se enxergarem como irmãos mais velhos, se eles não se enxergarem como alguém que está na igreja, não para receber, mas para servir, isso muda todo o panorama. Exatamente. Na verdade, tudo tem que estar conectado, né? Então, desde o pastor até os líderes, para que haja um entendimento do objetivo principal, para que todas as ovelhas que chegarem ou que estejam prontas para servir em todo o tempo. Células eu enxergo como sendo uma das maiores estratégias e ferramentas que nós temos nos dias de hoje, principalmente para causar essa proximidade entre líder e liderados. Cuidado mais de perto. Né? Exatamente. Galera, antes da gente encerrar, porque assim, o papo vai longe. Vai longe. O Tom entrou num ponto, falou dessa cantora que ninguém sabe quem que se desviou, mas nós temos uma concorrência e eu considero sendo desleal. Tem muitas coisas boas na internet, porém são muito mais oferecido na internet coisas que mais atrapalham do que acrescentam, não é verdade? Como que a gente lida com esse monte de informações? Por exemplo, essa semana bombou e viralizou aí um vídeo de um pastor falando algumas coisas acerca de casamento homossexual, enfim. São muitas inversões de valores que nós encontramos e que fazem uma bagunça na cabeça dos jovens e adolescentes. Só o acompanhamento ali diário vai fazer com que esse jovem não se torne ali um alienado das redes sociais? Acho que um acompanhamento só diário vai ajudar, mas acho que não é o suficiente. É que o Gonçalves falou, nós temos cada vez mais falar da palavra de Deus, que é o nosso tema também sobre apologia. Nós temos que defender a nossa fé. Nós temos que cada vez buscar mais fazer isso. E a defesa da fé não é um ataque, mas é defender com amor. Tentar defender com amor cada vez mais a palavra de Deus, que é inegociável. Se nós ficarmos muito preocupados também com tudo que acontece no nosso mundo e a gente ficar com medo de perder nossos jovens, nós temos cada vez mais tentar mudar eles, para eles mudar o ambiente. Cada vez nós temos que mudar as nossas vidas também para mudar o ambiente. Isso que nós tentamos falar nos nossos cultos, o nosso pastor também é mestre nisso também, de fazer mudar o nosso jeito. E também você mudar a pessoa. Porque nós não vamos ter o contato com ela o tempo todo, mas nós podemos, através da palavra, tentar mudar ela.
eu até preguei isso no FAD semana passada, retrasada, que quando o anjo tocou na coxa de Jacó e machucou Jacó, e disse: não sai daqui enquanto você não abençoar. E ele mudou o nome de Jacó para Israel. O anjo também tinha poder de mudar o ambiente também, só que ele deixou essa tarefa para Jacó, para Israel. Ele o anjo mudou Jacó para Israel, Israel mudou Jaboque para Peniel. Então nós temos o poder, Deus está nos transformando para mudar os ambientes. Então, nos dá a oportunidade. Nos dá a oportunidade. Né? A palavra de Deus nos dá a oportunidade, de mudar os ambientes. Nós temos que tentar cada vez mais mudar esses jovens para eles mudar o ambiente onde estão inseridos. Nós não estamos na escola deles. Exatamente. Nós não estamos na casa deles. Nós não estamos no trabalho deles. Mas se nós conseguimos mudar eles podem mudar a casa deles. Se a gente conseguir colocar a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, eles vão tomar as decisões independente dos ambientes que eles estiverem. Se eles acessando o ambiente do Instagram, eles vão conseguir filtrar aquilo. Então, eles não vão clicar onde não deve clicar na nossa ausência, né? É isso aí. Ou até se clicar, eles vão saber se aquilo acrescenta ou não. Exatamente. Na verdade, assim, a gente sabe que eles vão ter acesso a muitas coisas, mas eles vão ter um filtro para aquilo que de fato acrescenta ou não. Saber se aquilo é alimento para ele ou não. Isso. É ensiná-los a pensar de acordo com a palavra. Então, na progressão, né, desse trabalho, você se aproxima, você conquista, você ensina Jesus e aí você apresenta a palavra e ensina a pensar conforme a palavra, para que no momento que ele tiver no dia a dia dele, ele seja esse agente transformador, né? Um conceito muito que tem se falado ultimamente de missões, né? Porque antes se falava, não, vou levantar um missionário para ir ao Afeganistão e esse missionário vai chegar lá e ele vai pregar no Afeganistão e lá ele vai conseguir. E não é possível hoje. Então, cada vez mais, os trabalhos missionários têm sido um missionário treinar um afegão para que ele venha, exatamente que o Lê falou. Já está inserido naquele ambiente. Exatamente. E o adolescente é a mesma coisa. Todo mundo aqui, né, passou dos 30, eu creio. Não tem como a gente falar que a gente vai alcançar um jovem que nasceu em 2010. Exatamente. E esse jovem que nasceu em 2010, ele está no nosso culto de adolescentes hoje. Como que a gente vai ensinar, conectar? O cara nasceu em 2010, né? Você tem noção? O cara não viu o Ronaldinho com aquele cabelo horrível na final de 2002. Bodinho. Como que você vai conquistar o amigo desse cara? Não tem como. Então, aí entra de chamar, de trazer para perto, conectar e falar, agora é contigo. Agora você se responsabiliza por essa galera, agora você cuida. E qual é o nosso papel? Cuidar deles. Eu te ajudo e você ajuda eles. Tem até uma música que acho que vocês conhecem, mas falava assim, ganhar, consolidar, treinar e enviar. Essa não é da minha época. Não, você sabe qual que é essa. Galera, eu queria aproveitar que nós vamos partir para o encerramento agora. Infelizmente, tenho certeza que o papo ia embora, né? Mas a gente precisa encerrar. Ontem, às 22 horas, iniciou o GFQ, a semana, né? O GFQ Week. Top, sensacional. Queria pedir para vocês, hoje nós teremos de novo, terça-feira, nós teremos novamente, às 22 horas, mais uma live, né, Tom, do GFQ Week. Então você não pode perder, já fazendo aí a divulgação para fortalecer aí os nossos líderes. No Instagram, GFQ Nacional, ok? Mas a transmissão também vai ser pelo YouTube, né? Quadrangular Oficial. Quadrangular Oficial. Na verdade, vai ser os dois ou vai ser um só? Acho que vai estar sendo. Eu vi pelo YouTube, só né? No YouTube. Só no YouTube. Né? Ok, então erro meu, hein, gente? Fica com a verdade. Com a verdade. É só no YouTube. Mas vai lá no Instagram, aproveita e segue. Exatamente. Segue no Instagram do GFQ Nacional. Tá vendo como eu não estava tão errado assim? Gente, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, a participação, o Lê e o Tom, que vieram de tão longe, Piracicaba e Sorocaba lá, né? Vim correndinho. Veio correndinho. Correndinho que quer dizer? Só que é de Sorocaba, você sabe o que é isso. Agora você vai chegandinho, agora você vai embora, né, pra sua casa. Mas Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu tenho certeza que o bate-papo de hoje pode edificar e acrescentar muito na vida dos líderes, dos jovens, dos adolescentes, dos pastores que trabalham diretamente com essa geração, né, Pastor Gonçalves? É isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. E você que participou conosco aqui, compartilha para as pessoas fazerem parte aqui desse bate-papo que foi tão legal aqui, tão proveitoso. Queremos agradecer, Pastor Eliezer. Deus abençoe sua vida. Amém. Manda um abraço lá para toda a igreja em Piracicaba. Pastor Tom também, a igreja lá de Sorocaba.
E Deus abençoe a vida de vocês. Agradecer ao nosso coordenador nacional que liberou o Tom para vir aqui Isso, hoje. pastor Daniel Jardini, pastora Thalita, muito obrigado. Que Deus Pastor Mário de abençoe. Oliveira, Toda nosso a nossa presidente liderança. nacional, pastora Bianca, toda a nossa liderança, muito obrigado, pastor Erivelton. E nossa igreja é maravilhosa. E eu preciso fazer novamente um agradecimento especial para as meninas da Copa, que preparam sempre Meu Deus. coisas obrigado, sensacionais obrigado. para nós comermos aqui. Sempre tem algo preparado com muito carinho pra gente. Eles Agradecer- acham que é água isso aqui. Isso aqui é todinho. todinho. E agradecer em nome da Mônica, porque é a Cappuccino. Mônica que é responsável por nos ajudar. Obrigado, Beleza? Mônica. Nós precisamos encerrar aqui. Querem mandar um beijo para alguém? Só não pode pra Xuxa. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, toda a equipe, Conselho Nacional, pastor Mário, pastora Bianca. E também mandar um abraço aos meus pastores maravilhosos, pastor Daniel, pastora Thalita, que eu amo tanto, que tem cuidado, tem ensinado. Muito do que a gente fala que a gente aprende com eles. E eles são Pastor Thalita, maravilhosos. se amar mesmo, no próximo domingo vai de verde na igreja. Agradecer também a toda a galera da The House lá de Sorocaba. Amo vocês, continuem firmes. E a minha esposa linda, maravilhosa Jéssica, que me dá todo apoio e suporte para poder estar aqui. E valeu mesmo, Ale. Tamo junto aí. É isso aí. É isso aí. Também queria agradecer também. Não pode fazer isso, senão todo mundo vai ter que mandar beijo pra esposa. É Né? verdade. É isso Meu mesmo. Deus do céu. Eu queria agradecer também o convite, pastores aí, muito obrigado, a equipe, pastor Mário, pastora Bianca, ao meu pastor Toninho, pastora Lourdes, um abraço para vocês, amo o vídeo de vocês, ao grupo do FAD também, fazendo a diferença de Piracicaba, tamo junto sempre, e obrigado por esse tempo, minha família também, a Cris, a Lívia, o Luca, né? Então todo mundo, já que o Tom fez, né, também eu tenho que fazer abriu também, a né? porta aí. Fechou, gente? É isso então, né, É isso pastor? aí também. Vamos pra cima então. Semana que vem tem mais. Você não pode perder. Vamos pra cima e paz seja convosco. Deus abençoe, galera. Valeu, Obrigado Deus por tudo. abençoe. Valeu.